Então, não, mas se é da família, tá em casa, do mesmo jeito. Ah, sim. É, sim. É. Mas é bom porque aí pode, creio que os familiares, os parentes vão ficar felizes, né? Poder citar um poema dele, né? É que eu sempre ponho aqui no meu notebook a visualização da IBD. Nunca acerto direitinho, porque acho que tem outra. Helena, dá uma olhada aqui.
Ok. Bom dia, amados irmãos. Graça e paz. Podemos, mais um domingo, estarmos aqui reunidos, cada um na sua casa, no seu lar. Podemos adorar o nosso Deus. É um misto de alegria e também de tristeza, né? Alegria porque podemos adorar o nosso Deus, podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. E tristeza porque perdemos um irmão querido, um irmão amado, né? O irmão Fortunato, e posso dizer isso com propriedade porque não é só na questão espiritual, ele fez parte da minha vida, da minha infância, né? Conheço o Fortunato há muitos anos e pude também ver o seu envolvimento profissional, né? Sendo um marceneiro, e um marceneiro muito bom, né? Muito conhecido na cidade, em São Sebastião. Para os familiares, os parentes, amigos, irmãos em Cristo, os meus sentimentos, e eu posso dizer isso, mas ao mesmo tempo, como povo de Deus, como uma alegria, podermos saber que Ele está com Deus, está louvando, está adorando nosso Deus. Está na presença dEle, que nos conforta, isso que alegra os nossos corações. Eu não sei se está tendo aí um retorno, né? Está tendo uma interferência aqui, se é eu, ou se é aí no aplicativo aí. Está tendo uma interferência aí, mas vamos continuar. Se os irmãos estão ouvindo bem, é o que importa, né? É importante o irmão estar recebendo bem aí, está ouvindo. Para mim está vindo um ruído aqui para mim, não sei o que é, se é no meu seguro. Mas eu louvo a Deus pela vida aí da Celita, Fortunato, que Deus continue dando força material, física, espiritual, para continuar, né, na jornada que Deus deu a ela. Tem sido, ao longo dos anos, companheira, dedicada, empenhada, não só como serva de Deus, mas também como esposa, como mãe, foi dedicada. Deus continue dando força nesse momento, possa estar orientando em tudo que é importante. Vamos orar nesse momento, pedir a direção de Deus para esse culto, para entender, que Deus conduza cada culto e que cada irmão possa ser edificado na palavra de Deus nessa manhã. Deus de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Depois de uma noite de descanso, de renovo, podemos acordar e pensar esse dia. Pai de amor, receba, ó Deus, tudo que estamos prestando a Ti. Senhor, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa trabalhar cada momento desse culto, ó Deus. Ajude para que possamos, ó Deus, oferecer de corpo e alma, ó Deus,
um culto saudável, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pela graça de poder te adorar, de poder te louvar. Deus, cada irmão nessa manhã, seu coração, que a tua mente possa estar voltada plenamente para te adorar, para te louvar. E Jesus. Não sei se algum irmão está com o áudio aqui ligado, ele pode estar dando diferença. Nós também, hoje também é um misto, uma alegria muito grande, porque podemos, todos os domingos, é especial. Hoje é especial porque é o segundo domingo, é comemorado o Dia do Pastor, né? Então, nós, a denominação batista também comemora esse dia tão especial. E podemos hoje orar, né, no decorrer dessa semana, e hoje podemos, de uma maneira especial, colocar o nosso pastor e os pastores espalhados no nosso país, fora do país, né, em outros países, a vida de cada pastor. Né? Possamos separar um momento para orar, interceder, para que Deus continue renovando a cada dia a sua vida, no sentido espiritual, no vigor físico, na saúde, né, e dando cada dia discernimento, sabedoria para conduzir a Igreja de Cristo, né? E que eles tenham essa responsabilidade, esse compromisso com Deus, de poder conduzir o rebanho, e que nós possamos dedicar esse dia para orarmos também por ele, né, o pastor Renato e os pastores que os irmãos conheçam, né, para que Deus possa estar a cada dia dando sabedoria a eles para conduzir não só a igreja, né, mas também muitos pastores que estão no campo missionário, né, pregando o evangelho, sendo perseguidos em outros países, que nesse momento possa estar dando conforto, consolo, a orientação vinda de Deus. Amém? Nós vamos agradecer nesse momento também pelos aniversariantes dessa semana, né? A irmã Sônia também completou mais um ano de vida aí no dia 12, né? De casamento aí nós temos o irmão Wagner, a irmã Eliana, e completar Eliane, né? Completou mais um ano de matrimônio. Que Deus continue abençoando a vida desse casal e que continue sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a sua família e o corpo de Cristo, que é a igreja. A irmã Sônia, Deus também continue renovando a força física, dando o renovo espiritual para estar lado a lado com seu marido, o irmão Edmar, e que ela, por muitos anos, possa continuar sendo instrumento nas mãos de Deus. Temos também aí o filho do irmão José Emerson, né? O Miguelzinho, ele não está aqui, mas podemos agradecer a Deus pela vida dele, né? Que ele possa crescer nos caminhos do Senhor, que ele possa brevemente ter um encontro com Cristo e que o José Emerson aí como pai, como servo de Deus, possa estar aí dando sempre o exemplo e conduzindo aí nos caminhos de Deus na medida do possível, né? E vamos orar então agradecendo por esses irmãos, pela vida deles, que eles continuem sendo instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, para levar a mensagem de salvação a todos aqueles que estão perdidos, né? Eu pedi à irmã Vanice que ore por essas vidas, né? Que Deus continue abençoando e que Deus oriente cada um deles no caminho. Deus, Senhor, porque tu concedeste a cada um de nós vida, saúde, ó Deus.
Em especial, colocamos esses irmãos, Senhor, que completaram mais esse aniversário nessa semana. A irmã Sônia, hoje o Miguel, os irmãos que completaram aniversário de casamento, Wagner e Eliane. Que tu possas a todos, Senhor, estar renovando suas forças, Senhor, revigorando, Senhor, a sua saúde, ó Deus, e que eles possam a cada dia ter temor do Senhor e caminhar contigo, Senhor, testemunhando do grande amor que Cristo tem para com cada um de nós. Fica, Senhor, com cada família representada. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus, aqui na sua palavra, tem uma mensagem e ele tem a direção, né? Silva está pedindo para orar pelo filho dela de A irmã Milena está pedindo para lembrar, né, nas orações pelo Diego, filho da irmã Daniele, né, que está também completando mais um ano de vida, né? Que cada irmão possa estar aqui orando pelo Diego, filho da irmã Daniele, que completou também mais um ano de vida e que ele possa crescer nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, nos orienta acerca de alguns preceitos, algumas orientações com relação à nossa vida na liderança, na direção de Deus, na obra dele. Então, o versículo 12, o versículo 13 nos diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, a gente vê aqui a orientação de Deus para nós quanto a nós acatarmos com apreço, né? Tomarmos a nossa liderança ministerial, pastor, os anciãos, né? Aqueles que exercem a liderança na igreja, olharmos com carinho, com amor, com apreço as orientações desses irmãos. Eu me lembro que, quando jovem, eu tinha o prazer de estar ouvindo, não só na escola bíblica dominical, mas em todos os momentos na vida da igreja, as orientações daqueles que eram mais velhos. Mais velhos não só na questão espiritual, mas principalmente também na questão da idade, porque sabemos que essas pessoas passaram pela vida e por circunstâncias, né, positivas e negativas, coisas que fizeram que foram erradas para elas e que puderam acertar ao longo do tempo e que acrescentou na vida dessas pessoas, mesmo algumas vezes sendo negativa, na prática até, como consequências, algumas questões negativas na vida dela. Mas isso serve mais tarde para orientar os mais novos, os mais jovens, que estão começando a sua vida. E no contexto da vida cristã, isso é muito importante para mim e muito importante para cada irmão aí. E a gente sabe que no contexto familiar, dentro de casa, né, a gente tem essa responsabilidade, esse compromisso com os nossos filhos, alguns irmãos aí que têm netos, bisnetos, e orientar, né, através da palavra, baseado na Bíblia, nos ensinamentos de Deus, e na vida diária, prática,
né, a passar o exemplo para os filhos, para os netos. E no contexto da igreja, corpo de Cristo, é sadio também os mais novos, os jovens, na fé, ouvir os mais velhos. E a gente é carente disso, principalmente agora no século XXI, onde pouco se vê os mais jovens ouvindo os mais velhos. E o pastor, ele tem esse compromisso, essa responsabilidade que foi confiado por Deus para estar orientando o rebanho, para estar conduzindo o povo de Deus, e desde a parte menor das crianças até o mais idoso, orientando na palavra de Deus, com as verdades de Deus relacionadas à Bíblia, e também com o seu viver diário, sendo exemplo dos fiéis. E assim também toda a liderança da igreja, assim também os membros que são considerados ancião, né, e que têm vida espiritual. É sadio que os jovens procurem essas pessoas para ouvir conselhos, para ouvir orientações e para orar junto com esses irmãos. Precisamos criar esse costume entre o corpo de Cristo, entre o povo de Deus. A gente sabe que lá no Ocidente, né, os orientais, ele tem esse costume familiar, né, dos mais jovens sempre ouvir os mais velhos, de seguir as orientações deles. Né? A gente sabe que algumas coisas a gente retém e outras a gente não vai guardar. Vai seguir, mas não vai guardar. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, muitos conselhos, muitas orientações, elas servem muito para ser seguida, para ser colocada no nosso viver diário. Então, eu creio que dentro de uma igreja sadia, uma igreja que cresce, admirada, aprovada por Deus, está nesse ponto de atendermos, de estarmos atentos às orientações daqueles que trabalham, daquele que preside, aquele que está na direção da igreja e que tem essa responsabilidade com o seu testemunho, com o seu bom testemunho, de estar ali à frente da igreja, de estar entre os membros e poder olhar pela vida de cada irmão, de cada jovem, de cada adolescente, e que principalmente está iniciando na sua fé cristã. Então, tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Por isso, vivei em paz uns com os outros. Ouça, né? O sábio, ele é tardio em falar, ele ouve mais. E que possamos buscar nisso, essa orientação que a palavra de Deus ela nos dá com relação a esses conselhos. E que cada jovem procure buscar isso, que cada jovem procure orientar buscar essa orientação, não só no seio da sua família, ouvir seus pais, que isso é bom diante do Senhor, mas também diante da igreja, dos seus líderes, do próprio pastor, que é a liderança eclesiástica, e que todos possam buscar isso, porque isso é sadio diante de Deus. Amém? É uma alegria podermos ter esse privilégio, né? De termos pessoas que podemos recorrer. A gente sabe que, acima de todos, temos o nosso Deus, o nosso Criador, e que nós podemos buscar no nosso quarto, né, no nosso cantinho, ouvir a voz de Deus através da sua palavra e poder falar com Deus em oração. Mas também é gostoso poder ver pessoas sendo usadas por Deus, pelo Espírito Santo, para nos orientar, para nos aconselhar, e que vai trazer crescimento, maturidade para a nossa vida e evitar que a gente
erre mais, né? A gente vai estar errando menos e acertando mais. Que Deus possa abençoar cada vida. Eu quero, nesse momento, né, com a minha família aqui, e representando a igreja, já que nós não podemos cantar juntos, mas eu creio que, ouvindo esse cântico, você vai poder aprender e procurar aí na sua internet e aprender em casa e cantar. Então, vamos cantar aí um hino sobre o dia, falando sobre o pastor. Ele está ali baseado também no Salmo 23, e a gente tem o sumo pastor, né? Que é Jesus Cristo, e que está aqui conosco, nos conduzindo, nos orientando em tudo que fazemos, e podemos recorrer a Ele, sabendo que Deus também conduz o nosso pastor na igreja, que ele tem o compromisso de estar direcionando, conduzindo, trazendo o alimento para o rebanho dele, né? Então vamos ouvir, vamos cantar aqui nesse momento, e que os irmãos possam ser edificados aí na sua casa, se sentir abraçados, confortados, consolados pelo Espírito Santo de Deus, com esse cântico. Nós vamos cantar agora, pedir que venham aqui a Daniel, Milena, se posicionem, e nós vamos louvar a Deus, e você possa estar meditando e se alegrando com a gente aí em oração, nesse hino que nós vamos cantar. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte,
pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. Amém. Irmãos, estão me escutando? Parece que está dando problema com a transmissão do irmão Anderson. E eu estava sem microfone. Espera um pouquinho só. Vocês estão me escutando bem? Essas coisas ao vivo são assim mesmo. Nós dependemos da internet e muitas vezes dá uma falhada, né? Não voltou o som? Voltou? Estão escutando? Então essas coisas dão uma travada. Deixa eu ver se o Anderson já voltou. Está tendo um problema com a transmissão do Anderson. O Anderson, desloga e loga de novo. Isso. Vamos ver se ele retorna para ele terminar a abertura, né? Um momentinho só, essas coisas acontecem, EBD é assim mesmo, né? Anderson, desloga e volta de novo. Loga você, tira você. Tira como? Aí, Anderson, fala aí, vamos ver, dá para eu te ouvir. Tá falhando? Anderson, tá muito ruim. Eu não estou te ouvindo, não, está pipocando demais. E sua imagem está travada, tá? Não. Oi? Não. Tá, eu vou continuar então, tá?
Tá bom, um abraço, irmão. Não estou conseguindo te ouvir. Até mais. Irmãos, vamos continuar? Vocês estão conseguindo me escutar? Infelizmente, houve essa queda de sinal aí, começou a travar. Estava tão bonito a música dos irmãos. Estão me ouvindo? Aqui o pessoal está falando que estou. Nós somos da Segunda Igreja Batista São Sebastião, Escola Bíblica Dominical, dia 14 de junho de 2020. Queria mandar um beijo para minha mãe, que está assistindo, meu irmão do Canadá, o Jonas, a Vanice, Vanessa, Vera Souza. Aqui acabou fechando e abrindo de novo. Eu perdi Maria do Carmo, Vanessa Lucindo. Tem mais alguém aí, Rafael? O meu fechou e abriu, e na hora que fechou, mesma coisa. Agradeço pela presença de todos. Nós tivemos essa semana, primeiro, hoje nós comemoramos o dia do pastor Batista. Então, queria dar os parabéns ao nosso pastor Renato Gama, que tem sido uma bênção nesse tempo que está conosco, está há pouco tempo, mas ele e sua família têm sido maravilhosos para nós. E ele tem trabalhado arduamente pelos membros, com muito carinho, muita atenção e muito brilho e do Espírito Santo na vida dele. E eu queria também lembrar do falecimento do irmão Fortunato, um irmão muito querido, o irmão Anderson já falou, um irmão muito querido nosso, um membro fundador da nossa igreja, um irmão que conhecia a Bíblia de cor quase, era impressionante. Ele, quando ia ele, além de ter sido professor há muito tempo, quando ele ia nas minhas aulas, ele recitava trechos grandes da Bíblia, ele sabia de cor. Então ele não só vivia a palavra de Deus, mas conhecia a palavra de Deus de cor. Ele era um exemplo para nós. Então ele recitava, ele sabia do que estava falando. E ele acrescentava muito às aulas com palavras abençoadas. E ele ainda por cima, além de ele ter sido marceneiro, muito bom, um cristão que ajudou, e ele me contou uma vez que todas as igrejas de São Sebastião ele ajudou a construir, ou ajudou comprando terreno, ou ajudou a fazer uma parte da igreja. Ele contribuiu com todas. E isso era uma alegria que ele tinha no coração. E ele também deixou poemas pela internet, dá para pegar poemas. Essa semana nós tivemos também o Dia dos Namorados. E por que eu vou falar no Dia dos Namorados? Porque eu vejo que hoje em dia nós precisamos reforçar o romantismo entre os casais. Precisamos mais carinho, mais amor entre os casais. O mundo aí fora tem muitas separações, e dentro da igreja cristã ainda tem ocorrido isso. E o casamento é algo que nós devemos cultivar como flor. E o irmão Fortunato, ele escreveu um poema chamado Jardim Florido, que eu gostaria de ler agora para os irmãos. É um poema muito bonito, curto, e eu vou ler para os irmãos, que fala sobre a mulher virtuosa. Aproveitar que foi dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Infelizmente nós não pudemos fazer como em outros anos fizemos encontro, jantares e coisas assim, mas para não passar em branco, eu gostaria de ler esse poema do irmão. Mulher virtuosa, quem a achará? De pedras preciosas excede o seu valor. Foi criada por Deus, Supremo Criador. Recebi como presente e quero dar-lhe o meu amor. No Éden, jardim florido, a vida começou. Adão vivia só, a solidão ele provou. É uma doença que não mata, mas só sabe quem passou.
Não é bom que esteja só, disse Deus a Adão. Vou te dar uma companheira feita pela minha mão. Tirada de uma costela ao lado do coração. Adão ficou surpreso quando do sono acordou. Viu uma linda mulher que Deus lhe apresentou. Mexeu com o sentimento e o coração balançou. O casal era feliz, foi o lar que Deus criou. Tudo em volta era belo no jardim que Deus plantou. Rios de pedras preciosas, o jardim ele cercou. O casal que Deus criou ali vivia contente. Um coração sem malícia e um viver tão inocente. Até o dia em que a Eva ouviu a voz de uma serpente. O amor é tão belo, aproveite cada momento. Não permita que o inimigo destrua seu casamento. Cultive mais e mais esse amor que aumenta o sentimento. Nosso lar é perfumado com o perfume da flor. Quero dar-lhe proteção e também o meu amor. Segurar-lhe nos meus braços e sentir o teu calor. Esta data é marcante, é dia de renovação. Se ofendi, quero pedir-lhe perdão, pois contigo caminharei até chegar à perfeição. Perfeição para nós é Cristo. Que palavra linda, que poema lindo. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos encha desse perfume de Cristo na nossa vida. Que possamos sempre, sempre andar com Cristo e viver a vida que Ele quer de nós. Obrigado pela palavra, Anderson, pela música. O Anderson estava cantando com a família tão bonito aí, em homenagem ao Dia do Pastor. Nós não esqueçamos do nosso pastor. Nós temos agora uma música, expressão de louvor do grupo Logos, que eu quero passar para vocês. Mas antes disso, vamos orar. Senhor amado, Senhor bendito, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia tão bom. Dê consolo a Celita e aos seus familiares. Dê consolo, Senhor, aos familiares do Fortunato. Dê consolo aos familiares de todos que perderam entes queridos. Ó Pai, esteja abençoando o pastor nessa viagem. Esteja abençoando a nossa igreja, para que cada dia ande mais segundo tua vontade. Esteja abençoando a reabertura dos cultos presenciais hoje. Esteja abençoando, Senhor, dando tua paz, esteja dando teu cuidado conosco, Senhor. Ó Senhor, ouve as nossas orações e abençoa-nos com tua palavra e com tua sabedoria. Recebe o nosso louvor, porque estamos aqui para te cultuar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem sabe essa música, cante. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso, como o espelho a reluzir, desvendando
expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate um coração. De minha boca salta uma voz, como expressão de louvor. Agora sim, liguei o microfone. Ainda bem que minha esposa lembrou. Liga o microfone. Bom dia. Bate forte um coração dentro do seu peito? Bate forte? Eu amo essa música. A expressão de louvor, Logos. É uma letra linda, uma música linda, uma bênção. Irmãos, queria hoje falar sobre o princípio da mordomia, mas antes eu quero pedir para a Fanny orar e eu vou interpretar. Você quer interpretar? Pode orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por este dia, por mais um dia de vida que Tu nos concede, Senhor. Ó Pai, esteja com a lição de hoje na escola dominical, Senhor. Esteja hoje no domingo, Senhor, conosco, Senhor, nos ensinando, nos livrando, Senhor, das armadilhas do inimigo, Senhor. Ó Pai, console os corações enlutados hoje, Senhor, principalmente da nossa igreja, pelo falecimento do irmão Fortunato, Senhor. Ó Pai, abençoe a família da irmã Celita e todos, Senhor, da família, Senhor, que estão hoje, Senhor, com seus corações entristecidos, mas alegres, Senhor, por ter o irmão Fortunato na família, Senhor, e que ele agora, ó Pai, está contigo aí no céu, Senhor. Ó Pai, todos os outros também, outras famílias que por causa de circunstâncias do Covid, Senhor, 19, essa doença que tem assolado o nosso país e o mundo, ó Pai. Livra-nos no Senhor, liberte no Senhor desta doença tão ruim, Senhor, que tem destruído as nossas, muitas vidas, Senhor, têm sido perdidas, ó Pai. Esteja hoje também, Senhor, abençoando todos os pastores, Senhor, servos que estão na liderança da igreja, Senhor, e que cuide das ovelhas, Senhor, da igreja, Senhor, que somos nós, ó Pai. Muito obrigado pela vida desses pastores, Senhor, que nos ajudam, Senhor, a entender e a compreender melhor da Bíblia e que nos orienta para ter uma vida melhor. Obrigada, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Na semana passada, nós falamos sobre princípios. E o que são princípios? Princípio é justamente alguma coisa que se inicia. Então, o princípio de algo, o início de algo, o começo de algo. E princípio também são normas, são padrões, são regras que determinam outras regras. Nós falamos de alguns princípios constitucionais, falamos que tem empresas que têm seus princípios, normas de regras e condutas, e nós falamos que nós temos os princípios cristãos. Que são princípios cristãos? São bases da nossa fé. São bases de atitude que o cristão deve ter. Nós falamos de alguns. Amor. Que mais?
obediência. O que mais? Temor a Deus. Outro princípio é que a salvação vem de Deus e todas as coisas e bênçãos boas vêm de Deus também. E tem muitos outros princípios. E princípios são padrões que princípios cristãos são padrões que os cristãos devem seguir. Isso, inclusive, é uma forma de nós sabermos se uma pessoa de fato é cristã ou não. A Bíblia fala que aquele que não ama o seu próximo não ama Deus. E quem não ama está em trevas. Então nós sabemos que aquele que é de Cristo ama. Aquele que é de Cristo obedece. Aquele que é de Cristo tem temor a Deus, coloca Deus em prioridade. E esse princípio da mordomia é um princípio para nortear a nossa vida na forma que nós devemos viver. E esse é um princípio diferente, muito diferente dos princípios adotados pelo mundo. E ele, inclusive, entra em conflito com o que nós temos no mundo. É isso que eu gostaria de falar. Mas o que é o princípio da mordomia? Deus, ele pegou, tem esse versículo Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que fala assim: tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então não é verdade que Deus deu trabalho ao homem depois que ele pecou. Deus trabalho antes. Deus criou o homem e pôs ele para ser o administrador do jardim do Éden. Ele tinha que cultivar e tinha que guardar ele. Então ele tinha tarefas, ele era um mordomo ali. Mas como assim um mordomo? Significado de mordomo: chefe dos criados de uma grande casa, administrador dos bens de um estabelecimento. Olha que interessante, administrador dos bens de um estabelecimento. Um outro é aquele que trata dos negócios de uma irmandade ou confraria e administra seus bens. Ou seja, o mordomo é o administrador. É um homem que tem responsabilidade e que tem cuidado de coisas que não são dele. Interessante, né? O mordomo não cuida de suas propriedades. Ele não é o proprietário. Ele é o administrador das propriedades de outra pessoa. Ele administra coisas de outra pessoa. Ele tem responsabilidade, ele também é fiscalizado, e se ele não agir direito, ele é demitido. Interessante? O mordomo é um administrador que administra coisas de outra pessoa, e se ele não agir bem, ele é demitido. Lembra Adão e Eva? Ele era o mordomo, ele era o administrador do jardim do Éden. Adão e Eva eram administradores. O que aconteceu com eles? Eles pecaram. E o que aconteceu? Foram expulsos. Foram expulsos do jardim do Éden. Eles perderam o direito de mordomia daquele lugar. Agora, uma coisa para nós pensarmos. Se tudo que nós somos e temos pertence a Deus, então nós devemos viver como bons mordomos, administrando bem o que é do Senhor. Uma coisa importante, falar: eu tenho essa casa. Você não tem essa casa. Você está usando essa casa que foi cedida por Deus para você administrar. A família não é sua, foi cedida por Deus. Seus bens foram cedidos por Deus. O seu emprego, o seu salário, até o seu corpo é emprestado por Deus para você tomar conta. Vê aí, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo quando vier achar fazendo assim. Então você está falando assim, que ele põe você para fazer algo, mas quando Jesus voltar, ele quer ver como você vai agir. Se você estiver agindo bem, ele fala: verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens, ou seja, ele vai aumentar a sua responsabilidade. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber e embriagar-se,
Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Jesus está contando isso, está falando da gente, sobre nós. Cuidado, olha só, está falando sobre nós, nossas atitudes. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, quem que é o proprietário da terra? Quem que é o proprietário do mundo? Quem que é o proprietário das pessoas que habitam no mundo? Deus. Deus é o proprietário, é o Senhor que é o proprietário. Então, tudo é dele. Responsabilidade. Olha que interessante que está em 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? A Bíblia fala que se você se arrepende dos seus pecados, você confessa, você crê em Cristo Jesus, pede para Ele morar no seu coração, você aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo passa a habitar em vocês, passa a habitar em nós, passa a habitar em quem crê. E Ele fala assim, santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Você sabia que você não é de você? Que eu não sou de mim? Nós não somos donos de nós. Tem umas frases do mundo que falam, meu corpo, minhas regras. Já viu falar isso? É sobre aborto, né? Fala, meu corpo, minhas regras. A Bíblia fala que se você é de Jesus, o Espírito Santo habita em você, então você é santuário do Espírito Santo. E seu corpo não é seu. A regra não é sua. Você é um administrador do seu corpo. Você vai dar conta do que você faz com ele. Mordomia. Com que a gente deve ser mordomo? O que nós devemos cuidar? Nossos dons e talentos. Deus te abençoou com dons e talentos para que você sirva a Deus com eles. Deus abençoou você com o seu corpo. Deus abençoou você com o tempo. Então você tem que ser mordomo da gestão do seu tempo. Cuidado com a alma e espírito. Mordomia não é só coisas físicas. Coisas físicas também, mas também a alma e espírito. Zelo e preservação dos bens materiais, públicos e privados do meio ambiente. Você não pode sair destruindo as coisas na rua. Você tem que tomar cuidado, o meio ambiente é de Deus. Você vê, Deus fez rios limpos, mares limpos. E o que o homem faz com eles? Suja, polui. Você chega no mar cheio de sujeira. Por que isso? Isso é um desprezo com as coisas de Deus. E nós temos que responder por isso. Nós somos mordomos, inclusive da natureza. Cabe a nós cuidar dessa natureza e zelar por ela. A boa administração do dinheiro e do trabalho. Você trabalha, você está recebendo um salário, administre esse dinheiro bem, administre bem, a gente vai falar sobre isso. E no trabalho, você é um bom mordomo de Cristo, você representa Cristo quando está lá. Quando as pessoas olham para você lá dentro trabalhando, eles veem um servo de Deus ou uma pessoa esculachada? Isso cabe também, você está dando testemunho com o seu trabalho, com a sua vida. No cuidado com a família e os amigos, como que você tem sido? Outro dia eu escutei um testemunho muito ruim, um mau testemunho, de uma pessoa que contou da filha de um pastor. Falou muito mal do pai dela, da vida que o pai dela deixou, da ruindade que foi. É um mau testemunho dele. Nós temos que ter cuidado com a família, com os amigos, para que sejamos bons testemunhos de Cristo. Cooperação com o próximo. Sim, cooperarmos com o próximo. Estamos sendo testemunhos na sociedade. Somos membros da sociedade, temos que dar bom testemunho também. Vamos ver a Bíblia que fala, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que quer dizer amoldar? Amoldar, você imagina um molde de plástico que você joga um líquido nele e depois congela. Quando você tira do molde, ele fica naquele formato. Ou você pega... Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com alumínio fundido. Eles tinham a coquilha,
Eles pegavam, derretiam o alumínio, jogavam lá dentro, quando tiravam, ficava naquele formato. Então Deus está falando, não pegue o formato do mundo, não se amoldem ao mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, mentalmente você tem que se transformar para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não pode comprovar e experimentar a vontade de Deus se você estiver no padrão do mundo. Se você pensar igual ao mundo, você não vai entender, não vai comprovar e não vai sentir e aproveitar da vontade de Deus. Você tem que se renovar. O que o mundo prega? Hoje, o mundo tem pregado muito sobre materialismo. Materialismo é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Tem muitas pessoas que nem acreditam que existe espiritual. Elas acreditam que você pode tocar no material, nas coisas materiais. Isso é o que tem valor. Materialismo é esse valor a essas coisas materiais e aos prazeres que você pode obter. É isso que é o materialismo. Materialismo tem muito mais, tá? Isso aí é uma forma enxuta de falar sobre materialismo. Aliás, materialismo é uma filosofia. Tem várias formas de enxergar. Mas vamos nos fixar nisso, porque é nesse ponto que eu quero trabalhar. O materialismo, ele requer algumas coisas. Ele requer que você... O consumismo. Ele requer que você seja consumista. E o consumismo é uma coisa muito interessante hoje em dia. Eu vi até uma palestra sobre o consumismo, que um pastor deu uma palestra sobre o consumismo, mas uma visão sociológica. Acho que ele tinha feito mestrado ou doutorado na área, e ele falou sobre caçamento consumista. Né? O consumismo, ele quer sempre coisas novas. Né? Então você compra um celular, daqui a pouco o celular não é mais o último modelo, você tem que comprar um novo. Carro também. Você compra o carro, não é mais o último modelo, tem que trocar de carro. Você compra algo, não é mais o último modelo, tem que ir trocando. Roupas, né? Compra outra roupa. Você compra tanta coisa que muitas vezes você nem usa. Tem mulheres que têm tanto sapato que uma boa parte ela jamais usou. Ela compra e guarda. Tem artistas que fazem leilão de sapato, 200, 300 pares. E a maior parte ela nunca pôs no pé. Mas ela consome. Acúmulo de bens. O materialismo requer que você acumule bens. Outra coisa, ostentação. O materialismo gosta que se ostente, que você mostre aos outros que você tem mais que os outros. Por quê? Porque tem a ver com o quarto item. Valorizar as pessoas pelo que têm e não pelo que são. No materialismo, você dá valor não pelo caráter da pessoa, não pela vida cristã, não pela ética dele, mas pelo quanto ele tem. Então a pessoa chega com um carro novo, um carro esporte, um carro caro, e você fala, nossa, esse cara é demais, olha o carro que ele tem. Entendeu? Muitas mulheres correm atrás dele também, porque ele é rico, porque ele tem recurso, porque ele ostenta ter, pelo menos, mesmo que não tenha. Muitas pessoas não têm dinheiro, mas elas ostentam ter. Então elas compram, estão pagando o carro em 1000 vezes, mas elas aparecem com o carro chique. Elas mal podem pagar o carro, e estão devendo horrores, mas ela tem que ostentar que tem esse carro. Eu conheci gente assim. Ele tinha 2 carros, um Audi A4 e tinha mais um outro carro, só que ela não pagava o licenciamento do carro. E ela andava com medo. Inclusive, a polícia parou ela e levou para o pátio o carro dela. Mas ela ostentava que tinha muito dinheiro. Ostentava. Você ia na casa dela, a casa chique, daqui a pouco ela perdia a casa, porque ela não pagava a prestação. Ela vivia de ostentação. Vivia de acúmulo de bem, de consumismo. Valorizava as pessoas pelo que tinha. Esse padrão do materialismo não é o padrão cristão. O materialismo também tem alguns problemas. Um dos problemas é a insatisfação contínua. Em Eclesiastes 5:10, nós vemos que quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca
se fartará da renda. Também isto é vaidade. Insatisfação. Você nunca está satisfeito com o que tem. Aquilo que a gente falou, nunca, o carro é novo durante o tempo. Daqui a pouco ele perde o cheiro de novo, ele não tem mais a mesma presença. O celular não é mais o último modelo, você nunca está satisfeito. Sempre falta, sempre está em falta. Outro problema, foca apenas na vida presente, não pensa na eternidade. Materialismo não pensa na eternidade, na vida cristã futura. Ele pensa apenas no dia de hoje. Ele pensa apenas na vida de hoje. Ele é apenas no momento. Isso é um problema. Jesus ele fala para você se concentrar em coisas mais importantes, que é a vida eterna. Outro problema no materialismo, esquecimento de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículos 13 e 14, foi um lembrete que Deus faz ao povo de Israel. E se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Uma tendência do materialismo é você se autovalorizar pelo que você tem. Você começa a se valorizar pelo seu dinheiro, pelas suas condições boas, e você começa a se esquecer de Deus, porque você não pensa mais na vida eterna. Você pensa só na vida de hoje. Eu conheci um missionário que estava na Itália e disse que quando a Itália estava com muito recurso financeiro, as pessoas estavam bem, elas chamavam Deus de cão. Olha que blasfêmia. Blasfemavam mesmo. Diz que quando a coisa começou a apertar em nível de emprego na Itália, e começaram a perder a renda, e começaram a ter problemas nisso, aí começou a mudar a fala com relação a Deus. Aí começaram a buscar a Deus. Mas quando estavam cheios de recurso financeiro, se esqueciam de Deus, até blasfemavam de Deus. Se esqueciam que o nosso tempo aqui na terra acaba, e quando você morre, você não leva nada lá para cima. Um outro problema do materialismo é a distorção da identidade, o orgulho. Romanos 12:3 fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Com o dinheiro, com o poder, com o recurso financeiro, com a satisfação dos prazeres, a pessoa começa a se achar. Você já viu rico? Quando o cara é muito rico, ele se acha. Ele acha que pode pisar nos outros, acha que pode fazer o que quiser. Muitas vezes ocorre isso. Então, essa distorção da identidade. Começa a se achar, tem um conceito mais elevado do que deve ter de si próprio. Importante que nós devemos ter para nós, em Romanos 14:12 fala, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós não podemos esquecer que nós vamos nos apresentar perante Deus e vamos prestar contas. E 2 Coríntios 5:10 fala, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não esqueçam que depois da morte vem o juízo. Nós muitas vezes andamos nessa terra, esquecemos que vamos morrer, esquecemos que existe uma vida eterna, esquecemos que vamos prestar contas. Isso é a questão da mordomia. É bem diferente da questão do materialismo. O materialismo só pensa no dia de hoje. Na mordomia, não. Nós estamos aqui cuidando o que é de Deus, porque tudo pertence a Deus, e vamos prestar contas a Ele. Mas como que a gente deve agir? Como que devemos agir? Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Quanto o materialismo é egocentrista, ele fala, tudo é para mim, eu gasto para mim, eu vivo para mim, só penso em mim. O padrão de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão de Deus. E ele fala, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. É esse o padrão que nós temos que ter.
administrando fielmente, olha a questão de mordomia, a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou seja, naqueles múltiplos pontos que nós falamos, tempo, dinheiro. Por exemplo, irmão, você imagina, eu estava vendo um estudo que ele fala que vê se você é mordomo pelo seu extrato bancário. Interessante. O seu dinheiro, ele serve para o quê? Só para você? Se você está recebendo, quanto mais ganha, mais você gasta só contigo. Você não tem... Você vê gente passando fome, mas você não, de forma alguma, gasta um centavo com essa pessoa. Você não reserva nada para ajudar os outros. Você só tem dinheiro para si próprio. Você gasta com espiritualidade. Você gasta com o quê? Não é? Você investe na sua vida espiritual. Você investe naquelas pessoas que estão precisando. Você investe a obra de Deus. E eu não falo só em questão de dinheiro. Eu falo em questões de bens. Eu falo em questão de tempo. Tem uma pessoa que está angustiada. Você vai lá ajudá-la. Você não vai ganhar nada com isso. Você vai lá falar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Você não tem tempo para pregar o evangelho. Mas na mídia social você fica 8 horas por dia. Mas você não tem 15 minutos para essa pessoa. Como é que você vai justificar isso a Deus? Você imagina? Explica perante Deus que você tem 8 horas por dia em mídia social e não tem 15 minutos para falar de Jesus ou para ajudar uma pessoa que está precisando. Você não tem 15 minutos. Você gasta todo o seu dinheiro no celular novo, 2 mil, 3 mil, tem gente que gasta 6 mil reais no celular. 6 mil, mas não tem dinheiro para comprar uma cesta básica para ajudar quem está com fome. Vai para Deus e explica. Imaginou você explicando perante Deus, o tribunal de Deus, você explicando isso. Olha a situação que você entra. Deus falou que você fez com o meu dinheiro. Meu, não era meu dinheiro. Sinto, o seu salário não é seu, o seu salário é de Deus. É óbvio, irmãos, que você tem que ser responsável com o seu dinheiro. Você tem que pagar as contas, tem que alimentar a família, tem que pagar aluguel, pagar luz. Às vezes sobra muito pouco. Não tem problema nenhum você adquirir um bem para você. Eu estou falando para você não ser egoísta, para você saber o momento certo. Eu vou falar, Deus prova-nos sempre. E Ele coloca na nossa frente situações para ver onde está o nosso coração, para ver o que nós cremos, para ver como que nós aplicamos a nossa mordomia, para ver se nós temos, de fato, uma visão centrada na espiritualidade, uma visão pensando no futuro, no céu, ou se nós vivemos o materialismo hoje, e esse materialismo já nos consumiu a ponto de a gente se esquecer de Deus. A gente só é religioso, mas não tem prática, não tem amor. Lembra dos princípios? Amor, não é? Obediência. Isso é princípio cristão. Deus quer ver. Você vive isso? Então eu quero ver se você vive isso no dia a dia, na sua vida, não é? Na sua vida de mordomia. E a recompensa, irmãos. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Quando você estiver trabalhando no seu emprego, quando você estiver fazendo serviço em casa, não faça para agradar os homens. Ah, não tem ninguém olhando, agora eu vou deitar aqui e dormir. Não é essa a ideia. Você está fazendo a Deus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você está servindo a Jesus. Viva servindo a Jesus. Faça as coisas servindo a Jesus. E Deus vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar com galardão eterno. Essa é a promessa que temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa certeza. Que nós temos um Deus que olha por nós. E nós logo, logo vamos embora daqui. Como o irmão Fortunato. Nós vamos embora daqui. Mas a gente vai para onde? A gente vai para os braços de Jesus. Nós temos que pôr a nossa esperança em Cristo Jesus, a nossa fé. Nós temos que renovar a nossa mente, sempre. Amém? Vamos ver aqui. Eu queria fazer uma oração.
Senhor amado, Senhor bendito, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos falou. Obrigado por esse dia de culto a Ti, da CBD. Esteja abençoando todos que estão participando da CBD, não só assistindo, mas cultuando a Ti em casa. Esteja abençoando e fique conosco nesse dia. Glória a Ti, Senhor. Tem uma outra música aqui. Essa música é do Maurão. É uma música que nós interpretamos, eu e minha esposa. É uma música maravilhosa. Você lembra? O nome dela é... Remédio. Não, é Comprimido. Isso é quando você se sente triste, quando você se sente angustiado. É uma música para te deixar mais feliz. Se você está cansado ou se sente oprimido, não adianta descansar e nem tomar um comprimido. Aceita então a sugestão de alguém que disse assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Se você está cansado ou se sente oprimido, não adianta descansar e nem tomar um comprimido. Aceita então a sugestão de Jesus que disse assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Se você está cansado ou se sente oprimido, não adianta descansar nem tomar um comprimido. Aceita então a sugestão de Jesus que disse assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Temos agora também um especial para agradecer ao pastor pelo carinho que ele tem por nós. Sempre que enquanto lá. E a Fanny preparou. Agora a gente fez meio de improviso, mas é para homenagear o nosso querido pastor. Eu sei que o Anderson já fez, mas vamos fazer mais uma dedicatória ao nosso querido pastor Renato.
do Senhor. E o que seria da igreja se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, nem ruge aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus ainda estará contigo. Se um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem ruge aos braços do amado e lança todos os teus fardos. E se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor, Ele é teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. Irmãos, queria orar pedindo pela vida do... Microfone. Já voltei. Tem? Voltou? Ela me avisa sempre no microfone, que eu esqueço. Aí eu fico falando e ninguém escuta nada. Eu queria orar pela vida do pastor. Vamos fazer? Senhor amado, Senhor bendito, abençoe a vida do pastor Renato e de sua família querida, que tem sido bênção na nossa vida. Dê-lhe bênçãos materiais, bênçãos de saúde, bênçãos espirituais. Livros do ataque de Satanás, deles tua proteção, deles alegria, deles tua paz, deles o apoio que precisa, Senhor, e força nos momentos difíceis. Olhe por ele, Senhor, e ajude nas mensagens, ajude instruindo ele cada vez mais, Senhor. Obrigado pela vida dele, obrigado pela vida da Segunda Igreja Batista de São Sebastião. Glória a ti, em nome de Jesus. Irmãos, hoje haverá culto às 17h e 19h30, online e presenciais, tá? Então serão cultos online e também haverá culto presencial. Para isso, o pessoal já se inscreveu, mas quem não se inscreveu tem que se inscrever pelo zap do pastor ou da irmã Vanessa. Tá? Eu não sei ainda se há vaga, se existe um número limitado de pessoas, e o culto vão ser cerca de 1 hora, porque vai haver uma limpeza, esterilização do local para ter o outro culto. Então precisa conversar com a irmã Vanessa para ver se ainda há vagas para esses horários de culto. Tá? Também vai ter online. Quem tiver em grupo de risco e não quiser ir, por causa de problemas de diabetes. Eu, por exemplo, nós não iremos, porque eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, a minha esposa também, e ela ainda é asmática. Então, por essa razão, nós não iremos no momento. Né? Vamos evitar ainda, porque eu tenho minha mãe, que tem 85 anos, na verdade, e ela também tem problema de pressão, tem asma. Então, vamos
A irmã Vanessa falou que o culto das 7h30 tem 6 vagas. Ó, o culto das 7h30 tem 6 vagas, 19h30 tem 6 vagas. E das 5 horas tem 21 vagas. E das 5 horas tem 21 vagas ainda. Então os irmãos podem entrar em contato e falar com ela que... Obrigado, irmã. Que ainda há vagas disponíveis. Mas haverá a transmissão do culto online, irmãos. E é necessário de máscara, e vai ter álcool para limpar as mãos, essas coisas assim. Né? Nós temos esse confinamento da quarentena, está relaxando, está diminuindo, mas o nosso cuidado não deve relaxar nem diminuir. Nós temos que ser cuidadosos, zelosos, para evitarmos problemas maiores. Né? Eu agradeço pela presença dos irmãos, que os irmãos continuem o culto hoje, e louvado seja o nome de Deus. Amém.